Olá, a paz do Senhor Jesus, meu irmão e minhas irmãs. É bom demais ter você aqui comigo mais uma vez para esse nosso momento de devocional, esse nosso tempo de conversa espiritual, onde a gente abre o coração, deixa Deus falar, deixa o Espírito Santo ajustar o que está desalinhado e permite que a vida de Cristo nos molde. Eu sempre digo isso porque é verdade. Esse tempo aqui transforma a gente. E eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, Deus vai tocar profundamente em áreas que talvez você nem percebeu que precisavam de cuidado. Hoje iremos falar sobre algo que mexe com a nossa fé, com a nossa identidade e com o nosso propósito. Jesus cumpriu inteiramente a vontade do Pai. E esse tema, meu irmão, minha irmã, esse tema é um espelho para nós, porque quando olhamos para Jesus e entendemos como ele viveu, percebemos como nós deveríamos viver também. Antes de irmos para a palavra, vamos fazer aquela oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós entramos na tua presença com reverência, com gratidão, com o coração aberto. Fala conosco agora, que essa leitura, essa reflexão, essa conversa seja guiada pelo teu Santo Espírito. Tira de nós toda distração, todo peso, toda agitação e coloca em nós um espírito de mansidão, de entrega, de entendimento. Que hoje seja um dia de direção espiritual e de alinhamento em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora vamos ler o texto que será a base de nossa conversa hoje. A palavra de Deus diz assim, em João capítulo 6, versículo 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, não se esqueça de deixar aí o seu joinha para que o YouTube entenda que este vídeo é importante e assim a plataforma entrega o vídeo para muito mais pessoas. Compartilhe esse vídeo no seu status de WhatsApp, pois assim vocês estarão cumprindo o ID do Senhor Jesus, levando a sua palavra aonde quer que esse devocional chegar. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o peso, a profundidade e a beleza do que Jesus está dizendo. Ele não está revelando o propósito da vida dele, ele está revelando o centro, o fundamento, a motivação mais profunda que guiava todos os passos, todas as decisões, todas as atitudes e todas as palavras. Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Isso não é pouco. Isso muda tudo. Isso define a vida. Porque quando você entende para quem vive, você entende como viver. Jesus diz algo que, se a gente não ler devagar, passa desapercebido. Eu desci do céu, ou seja, ele não veio porque quis simplesmente. Ele não veio por capricho, ele não veio motivado por necessidades humanas, ele veio por obediência, ele veio por missão, ele veio por amor, mas amor obediente. Ele veio porque o Pai o enviou, e mais, ele veio para cumprir a vontade daquele que o enviou. E agora eu quero te trazer dentro do texto,
Porque existe algo aqui que fala muito com a gente. Jesus declara: eu não vim para fazer a minha vontade. E isso é muito forte. Ele sendo Deus, sendo perfeito, sendo santo, sendo puro, sendo Filho eterno, ainda assim se coloca numa postura de submissão, entrega, renúncia e obediência. E aí eu quero começar essa conversa com uma pergunta bem simples, mas que mexe por dentro. Quantas vezes nas últimas semanas você se perguntou qual é a vontade do Pai para você? Quantas decisões você tomou perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E quantas outras você tomou dizendo: é isso que eu quero e pronto? Eu sei que isso confronta, porque confronta a mim também. Jesus viveu cada dia com a consciência da vontade do Pai. Ele acordava com isso, ele caminhava com isso, ele servia com isso, ele falava com isso, ele agia com isso e no final ele carregou a cruz por causa disso. E deixa eu te falar algo aqui de forma bem sincera, olhando nos teus olhos. Se Jesus precisou viver cumprindo a vontade do Pai, quanto mais eu e você precisamos? A vida só ganha sentido quando a vontade de Deus se torna a nossa vontade. E nada causa mais paz do que estar no centro da vontade de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Agora vamos entrar no contexto dessa passagem. Jesus está falando isso no meio de uma revelação linda sobre ele ser o pão da vida. A multidão tinha experimentado o milagre da multiplicação, tinha visto Jesus alimentar milhares com apenas 5 pães e 2 peixes, e agora seguia ele porque queria mais do mesmo, queria o milagre, queria o pão, queria o benefício. Mas Jesus está dizendo: eu não vim só para dar pão, eu vim para ser pão. Eu vim para alimentar algo mais profundo do que o estômago. Eu vim para alimentar a alma. E a alma não se alimenta com desejos humanos, a alma se alimenta com a vontade de Deus. E aqui a gente já entra na aplicação direta para a vida do dia a dia de nós como adultos cristãos. Porque nós vivemos, meus irmãos, num mundo que nos empurra para fazer a nossa própria vontade o tempo todo. É uma cultura que diz: faça o que você quer, faça o que te faz bem, faça o que te agrada, faça o que te satisfaz, faça o que te dá prazer, faça o que você achar melhor. Mas o Evangelho diz o oposto: faça o que Deus quer. E deixa eu te falar, seguir a vontade de Deus nem sempre é confortável. Não é sempre agradável, não é sempre fácil. Às vezes dói, às vezes exige renúncia, às vezes exige abrir mão, às vezes exige esperar, às vezes exige perdoar quem você não quer mais olhar na cara. Às vezes exige deixar algo que você ama. Às vezes exige parar coisas que você já se acostumou. Às vezes exige caminhar para um lugar que te assusta. Mas é sempre o melhor lugar para estar. E agora deixa eu te dizer algo que talvez você esteja precisando ouvir hoje. Muitos dos conflitos internos que você vive não são ataques do inimigo, são resultado de uma guerra entre a vontade de Deus e a sua. Existe uma tempestade que acontece dentro da alma toda vez que a nossa vontade tenta ocupar o lugar da vontade de Deus. Jesus nunca entrou nesse conflito porque a sua vida já estava totalmente alinhada com o Pai.
Ele vivia dizendo: seja feita a tua vontade. E sabe onde essa frase fica mais forte? No Getsêmani. Ali, quando Jesus sente a dor, a angústia, o peso, a aflição tão intensa que a sua alma fica triste até a morte, ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Meu irmão, minha irmã, esse é o maior exemplo de submissão da história da humanidade. Não existe fé mais profunda do que esta. Quando você diz a Deus: eu quero te obedecer, mesmo quando a minha vontade é outra. Foi assim que Jesus venceu, foi assim que ele cumpriu inteiramente a vontade do Pai, e é assim que nós também venceremos hoje. Agora vamos trazer isso para a vida prática. Como é que cumprir a vontade do Pai aparece no dia a dia de nós, adultos cristãos? Deixa eu te mostrar algumas situações que provavelmente acontecem com você. Cumprir a vontade do Pai aparece quando você está triste, ferido, decepcionado, mas decide perdoar, porque Deus quer que você perdoe. Aparece quando você está cansado, desmotivado, sem força, mas mesmo assim escolhe orar, porque Deus quer comunhão com você. Aparece quando você faz escolhas difíceis na área financeira, porque quer honrar a Deus com a sua vida. Aparece quando você decide não revidar, não responder, não atacar, mesmo tendo motivo, porque o Espírito Santo te lembra do caráter de Cristo. Aparece quando você diz não para aquilo que te afasta de Deus. Aparece quando você diz sim para aquilo que Deus está te chamando, mesmo sendo difícil. Aparece quando você escolhe a verdade, mesmo quando a mentira seria mais fácil. Aparece quando você decide consertar algo que está errado, mesmo que isso mexa com a sua rotina. Aparece quando você nega um desejo da sua carne para obedecer ao Espírito Santo. Isso, meus irmãos, é cumprir a vontade do Pai. E deixa eu te falar uma verdade espiritual que talvez você nunca tenha percebido. A maior prova de maturidade cristã não é quando alguém ora, nem quando alguém prega, nem quando alguém canta. A maior prova de maturidade é quando alguém consegue obedecer à vontade de Deus. Porque obedecer, quando é fácil, todo mundo obedece. Agora, obedecer quando Deus quer algo que você também quer, meus irmãos, isso não prova muita coisa. Mas obedecer quando a tua vontade grita por outra coisa, isso prova caráter, prova fé, isso prova maturidade, isso prova relacionamento real com Deus. E é aí que Jesus nos ensina. E talvez nesse momento, enquanto estamos conversando aqui, Deus está trazendo situações específicas para a sua mente. Situações onde você sabe que Deus quer uma postura, mas você está lutando com isso. Situações onde você sabe o que é certo, mas a vontade ainda resiste. Situações onde você quer uma resposta rápida, mas Deus quer paciência. Situações onde você quer o atalho, mas Deus quer o caminho correto. Situações onde você quer desistir, mas Deus quer que você permaneça. Situações onde você quer silêncio, mas Deus quer reconciliação. Situações onde você quer se esconder, mas Deus quer que você enfrente.
situações onde você quer se afastar, mas Deus quer te aproximar. E agora eu preciso te dizer algo que vem de Deus para você. A vontade do Pai é sempre melhor do que a sua. Sempre, sem exceção. Mesmo quando parece difícil, mesmo quando parece assustadora, mesmo quando você não entende de imediato, Deus nunca vai te guiar para um lugar de destruição, nunca vai te conduzir para algo que te afasta do propósito, nunca vai exigir algo que não seja para o seu crescimento. A vontade de Deus para a sua vida é perfeita, boa e agradável. E agora chegamos ao momento mais profundo desse devocional, o momento de reflexão. Feche um pouquinho a ansiedade, silencie o coração e inclina a sua alma para dentro. Pergunte a si mesmo: em qual área da minha vida eu preciso obedecer à vontade do Pai? Onde estou resistindo? Onde eu estou assistindo minha própria vontade? Onde eu estou tentando controlar algo que Deus quer que eu entregue? Onde eu estou dizendo depois, quando Deus está dizendo agora? Onde eu estou dizendo não, quando Deus está dizendo sim? Meu querido, minha querida irmã, a obediência é o caminho da paz. A obediência é o caminho da vitória. A obediência é o caminho da transformação. A obediência é a chave de uma vida espiritual forte. A obediência é o caminho onde Jesus andou e é o caminho onde nós também precisamos andar. Aleluias, glórias a Deus. E agora eu quero orar por você. Oremos todos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, eu te apresento agora esta vida que está aqui comigo, ouvindo este devocional. O Senhor conhece as batalhas internas que ela carrega. O Senhor conhece os conflitos da vontade. O Senhor conhece as áreas onde ela luta para obedecer. Por isso, derrama agora um espírito de entrega, derrama coragem, derrama clareza, derrama força, derrama quebrantamento. Que isso seja um dia de alinhamento com a tua vontade. Tira o peso da resistência, tira o medo da obediência, tira o caos da alma e coloca paz, a paz que se rende, a paz de quem descansa na tua vontade, a paz de quem conhece o amor do Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa vida com direção, maturidade e com força e com obediência. É o meu clamor, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra fique viva dentro de você, que você caminhe cada vez mais na vontade do Pai, como Jesus caminhou. E eu te convido, continue comigo nesta série de devocionais. Tem muita coisa profunda que o Espírito Santo ainda quer falar com você. Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal para me ajudar e compartilhe este vídeo no seu status do WhatsApp para cumprir o ID do Senhor na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.